saber assim de você, antes da gente conversar até, eu queria saber de você assim, como é que estão os teus planos agora, assim, o que você, pra gente ser, assim, ser mais objetivo, né? Saber o que fazer, quer dizer, você, o professor que é o Evandro, né? Tá chegando, não é isso? Hoje. Vem chegar hoje, né? Isso. Então, aí era importante depois a gente ver se reunir com ele, para saber exatamente o que ele tem em mente, né? Que aí a gente vai, você agora, você tem que fazer curso esse ano? Ou já fez os cursos? Não, eu tenho que fazer alguns cursos ainda, isso, né? Tá. E aí eu combinei com a professora Regina, que aliás ela mandou isso aqui para você presentearam. Vocês estão tão correndo. Que bolsa legal, ótimo. Adorei a cor. Obrigado. Vamos agradecer ela depois. Obrigado. Muito obrigado por você ter trazido, tá? Imagina, foi um prazer. Aquela camiseta linda, pô, lindo isso. Tá ótimo, muito obrigado. E aí eu queria ver com você, para a gente começar assim agora e mais assim, saber exatamente, quer dizer, eu não sei em que fase você está. Se você está pegando coisas em geral, recortadas, para depois começar a juntar isso que você está fazendo agora, né? Aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer uma tabela, assim, e conforme eu fui lendo, fui vendo as aulas, né, sou ministra em algumas universidades, palestras, a nossa palestra também lá do Santiago, e aí eu fui fazendo uma tabela da escola de Iraquiana e da escola da filosofia Ikeda, né, humanista Ikeda. E eu pensei em aqui, durante as nossas conversas, eu fazer algumas observações e no final, por exemplo, daqui eu retorno para o UFRJ ainda hoje. Então, assim, daí eu redigi, vamos dizer, fazer uma leitura dessa tabela do que a gente meio que conversou. Então, assim, eu fui fazendo assim, eu fui colocando os vídeos, até para eu ter uma noção melhor de física. Entendi. Então, fui pegando os pontos que eu achava mais principais. Essa daqui é uma palestra mais específica, não é tão geral, pelo que eu entendi. Você fala muitos termos técnicos, você aprofunda um pouco mais, aí eu peguei algumas imagens. Essa palestra já foi mais tranquila, porque já foi aquela entrevista, então a linguagem que você tinha me passado estava muito mais clara. Então, assim, até para eu ter uma ideia do que está acontecendo no universo, em termos de ciência, e atual, né, aquela questão da porcentagem, da energia. E eu descobri, me convidaram para ir numa palestra desse professor, ex-professor da PUC, que ele trabalha com física quântica e essas palestras, né? Espiritualidade. Hélio Dalbegan. Da PUC eu não conhecia, não. Não deu tempo, não. Entendi. E aí parece que vai ter uma palestra agora. Ele é formado em engenharia elétrica, então deve ser por isso. E aí ele fez uns cursos também, essa questão de espiritualidade. Aí falaram, você vai ser a sua cara. Aí eu puxei na internet para ler um pouquinho sobre ele. E aí, assim, o que eu trouxe hoje foram alguns questionamentos. Pode ser. Porque o que me parece, assim, teve um congresso na Índia em que o 14º Dalai Lama, ele me parece ser uma pessoa assim, muito versada, em tom de conversa. Ele teve um debate na década ainda de 90 com um físico nuclear indiano. Foi mesmo, eu já ouvi falar. E aí, ele ficou com aquilo na cabeça, aí ele fez esse congresso agora, nos anos 2000, que reunia estudantes, budistas, né, monásticos, físicos, e acabou que ficou meio que um diálogo, porque cada um colocou a sua perspectiva em relação à ciência, em relação à religião, e todos concordam que tem aí um ponto de encontro, né? Bom, isso não é novidade, mas o mestrado também não é para trazer novidade, né? É um estudo. O doutorado aqui é um aprofundamento. Então eu pensei, como eu escrevi naquele e-mail, eu pensei em me segurar naquela minha carta de apresentação, naquilo que eu propus ali no início, né? Entender um pouco mais onde eu quero chegar, já que as minhas aulas oficialmente só começa em março, eu estou na vantagem, né? Já sabe o que vai fazer. Então, para otimizar um pouco esse ano, que vai ser o ano que eu vou me dedicar aos estudos, porque no outro ano, como eu mencionei, eu pretendo viajar. Então, em vez de ficar 6 meses com a pesquisa para fazer o material final, eu quero ficar 1 ano. Né? Então, eu quero ir à Índia e eu quero ir ao Japão. Né?
Então, assim, esse ano vai ser um ano que eu vou me dedicar exclusivamente a essa pesquisa. Bom, qual é a minha intenção com essa pesquisa? É deixar claro o que já vem acontecendo, as evidências da linha, né, de Mahayana, que eles mencionam no Congresso, que foi o que chamou a atenção desse Dalai Lama, que era o Nagarjuna, que é a questão da vacuidade. Então, tanto o Nagarjuna, que estudou de 2000 anos, quanto os físicos atuais, pelo que eu entendi das palestras, né, entendem que o nada não é nada. O nada tem tudo. Tem tudo, exatamente. E a mesma coisa do budismo. Então, isso se torna muito difícil no entendimento prático, porque nada é nada. A gente acostuma com esse senso comum, né? Exato. E aí, isso acaba capturando, né, a minha atenção, no sentido de que os meninos, aliás, depois eu queria tirar uma dúvida, se me lembrar, deixa eu botar aqui para me lembrar do projeto, porque eu fiquei com uma dúvida lá no projeto PVN, deixa eu botar aqui, PVN de cima. E assim, tanto das comunidades carentes, quanto das comunidades às vezes não carentes, mas são carentes de afeto, são carentes de emoção. Muitas pessoas estão me procurando, porque quando eu postei no meu Face, no negócio do mestrado, tudo, muita gente me procura, até de São Paulo, assim, pessoas perdidas, pedindo uma orientação. Então, assim, eu vejo que a gente vive um momento de muito caos, de muito distúrbio, de tudo quanto é lado, né? E as pessoas estão um pouco sem referência, assim, nós estamos um pouco carentes dessas referências, né? Então, assim, o meu objetivo que eu conversei com o senhor da primeira vez, de trabalhar com esse pós, né, com esse coaching, ou seja lá qual for o nome que vai dar, dessas pessoas que são de projetos, de fazer a manutenção, de ajudar essas pessoas a despertar esse empoderamento, a despertar esses estímulos, esses novos estímulos, essa independência, não só cognitiva, né, mas afetiva também, pode começar bem uma base teórica de eu ter essa clareza para mim. Então, por exemplo, a minha primeira pergunta é, por que o senhor insiste não, mas o que eu entendo, assim, que o senhor deixa claro, o uso da palavra mecânica em vez de física quântica? Quer dizer, não é que eu insisto, não, eu enfatizo. Porque na física, vamos dizer, a física quântica é muito ampla, né? Então, a gente vê que a mídia, ela se apropriou muito dessa denominação física quântica, que se usa em física também. Mas, assim, a disciplina básica que está por trás da física quântica é a mecânica quântica. Quer dizer, quando a física quântica, vamos dizer assim, surgiu, lá no início nos primeiros anos 20, né, de 1926, foi quando Dirac escreveu a tese dele de doutorado sobre a mecânica quântica. A física quântica surgiu sob o nome de mecânica quântica. Quer dizer, a base da física quântica é a mecânica quântica. Basicamente, a física quântica é a mecânica quântica em várias perspectivas, ou seja, a mecânica dos quanta, a interação dos quanta, isso que é um pouco. Na mídia, eu acho que por ser a palavra mecânica quântica ser, assim, parecer muito especializada, né, especialística, eu acho que a mídia prefere dizer física quântica em geral. Na própria física, a gente também fala de física quântica, mas é uma terminologia muito genérica. Na verdade, quando a gente, assim, no jargão da física mesmo, a gente fala mecânica quântica. Seja, por exemplo, seja já na origem, que ela surgiu como mecânica quântica, que nos desenvolvimentos. A gente fala a mecânica quântica aplicada, por exemplo, à física da matéria condensada, a mecânica quântica aplicada ao mundo das partículas elementares, a mecânica quântica em consonância com a cosmologia. Então é sempre mecânica quântica, mas a mídia prefere falar de física quântica, eu acho que porque chama mais a palavra física. Se falar mecânica quântica, eu acho que o apelo não é tão forte quanto se falar em física quântica. Então é por isso. Se você observar, quer dizer, na linguagem da comunidade física, se fala mais mecânica quântica do que física quântica, porque na verdade o que está em jogo é a mecânica dos quanta, quer dizer, a interação entre os quanta, como eles evoluem.
E no genérico a gente fala física quântica. Então é por isso, eu tento, às vezes, como eu falo com uma comunidade, às vezes de pessoas que são mais leigas na área, eu gosto de chamar assim, a palavra mecânica quântica, que é para trazer uma terminologia mais próxima da área para as pessoas também conhecerem. Né? Porque se de repente alguém fala, está acostumado sempre a ouvir e ler física quântica, aí de repente alguém chega e fala de mecânica quântica, quem não é da área pode pensar uma outra coisa, então é uma outra parte da física quântica, não, é o substrato da física quântica, é a mecânica quântica, é onde estão os princípios fundamentais, são 6 premissas fundamentais, 6 postulados que formam essa teoria chamada mecânica quântica, e daí a mecânica quântica pode ser incorporada em várias partes da física. E aí a gente fala assim, física quântica, mas é muito genérico. Mas a base daquilo que é física quântica é a mecânica quântica, é isso que eu quis dizer. E quando esse professor, Hélio, quando ele fala física quântica e espiritualidade, pelo apelo, né? Você fala mecânica quântica. Não tem mesmo apelo, exatamente. Qual é a mecânica quântica que ele está se referindo nesse caso? Já que ela tem esse desdobramento. Se ele está falando, eu acredito que ele esteja falando, na verdade, da mecânica quântica original. Se ele está falando de física quântica e espiritualidade, eu não sei muito bem o que ele quer dizer, mas eu imagino aqui que ele está olhando os postulados fundamentais, os princípios fundamentais que estão por baixo da mecânica quântica. Por exemplo, como na mecânica newtoniana, nós temos os princípios fundamentais, o princípio da inércia, o princípio da ação e da reação, o segundo princípio de Newton, que é a chamada segunda lei da dinâmica. Então, você olha a teoria do ponto de vista dos princípios, o que eles querem dizer, e qual relação você pode estabelecer entre esses princípios, vamos dizer assim, e a vida em geral. A gente vê hoje em dia muita gente falar da teoria da reação, ação e reação. No fundo, as pessoas estão olhando a chamado terceiro princípio de Newton. Eu acredito que esse professor, ao falar de espiritualidade, ele esteja, na verdade, falando de mecânica quântica. Porque é na mecânica quântica que estão os postulados fundamentais. A chamada relação de dualidade, a chamada relação de incerteza, a interpretação probabilística. Então, ele certamente está falando de mecânica quântica. Porque se falar de física quântica, já é a mecânica quântica aplicada a alguma área da física. Então, na verdade, talvez ele não use a palavra mecânica quântica, porque soa muito especializada e parece que não tem a mesma conotação, né? Mas porque fica a impressão que eu tenho que estar na moda. Ficou física quântica, a palavra da moda é física quântica. Física quântica. Aí ele fala assim, aí outra pergunta assim, nós como budistas, agora trazendo um pouco para a questão da religiosidade, né? Nós como budistas, nós temos, o senhor até comentou isso, eu achei muito bonito, né? Que o professor, o Paul Dirac, né? Que ele faz religião, como é que foi uma coisa bonita, quando ele está fazendo física, a parte, né? É religiosidade. É uma forma de religiosidade. É uma forma, então você fala do Corão, né? As coisas todas. Então, trazendo assim para o budismo, nós temos um altar, vamos dizer assim, em casa, né? Um oratório com vela, frutas, nós temos todo aquele ritual daquele lugar em que você... Dentro do oratório, nós temos um pergaminho. Certo. Esse pergaminho, ele está inscrito com caracteres sânscrito e japonês, a vida do Buda. Não são imagens, a gente não tem adoração de imagens. Certo. Nesse pergaminho, que a gente faz essa devoção à nossa própria vida, é como se fosse um espelho. Então é como se o pergaminho fosse um macrocosmo, nós fôssemos um microcosmo, e através daquela fusão entre sabedoria subjetiva e realidade objetiva, a gente fizesse essa que a gente chama em japonês de Kyoto-Myogo, que é a fusão desses dois universos aparentemente distintos. Como se fosse a onda e partícula. A onda e... a onda e partícula, né? Então, elas andam juntas, então uma complementa a outra e as duas juntas se explicam. Né? Eu posso comparar esse LHC, que faz esses mini Big Bang lá, né? Reproduz essas partículas de Bose. Seria correto, assim, não uma explicação, mas trazendo para a vida cotidiana. Eu posso dizer que quando eu faço essa catarse, que eu estou ali
que eu dou uns eureka da vida, né? Que eu estou ali orando e concentrando. É como se fosse, assim, esse pergaminho é como se fosse um LHC, é como se ele fosse, naquele momento eu estivesse gerando alguns Big Bangs que fosse gerando partículas de bóson para eu me manter estável. Isso é viável de falar? Quer dizer, o LHC, o que você faz é transformar, né, energia em partículas. Você oferece energia para os prótons, os prótons ganham energia, colidem a altíssimas energias, e quando eles colidem a altíssimas energias, eles se quebram, e os quarks que estão no interior dos prótons, colocando isso para a gente chegar lá, sim. E os quarks que estão no interior dos prótons, eles realizam reações que vão produzir as partículas que ou nós conhecemos, ou muitas outras partículas que nós estamos buscando descobrir, como por exemplo o bóson de Higgs. O bóson de Higgs foi produzido nessa avalanche de energia, né? Nessa explosão energética. Quando você está colocando esse pergaminho, você diz, ele é lido. E é nesse processo de leitura que você diz que as coisas vão saindo. Quer dizer, eu queria entender um pouquinho melhor. Quer dizer, o LHC funciona assim. Agora eu queria saber desses pergaminhos, por que você está fazendo a ligação com o LHC? Exatamente qual é o papel, quer dizer, qual é a relação entre quem está meditando ou quem está orando e esse pergaminho? Qual é a relação? Na verdade, você não lê. Você simplesmente, é como se você olhasse no espelho e você visse o todo. Você não fica lendo os olhos, nariz, boca. Tá. Você olha e vê o todo. Entendi. Então ali você olha e vê os caracteres, porque eu não leio sânscrito, nem japonês. Então assim, é uma forma de eu interagir com o universo. Entendi. Né? Se eu coloco uma imagem, eu estou delimitando, estou delineando e estou fechando esse pensamento. Então, por exemplo, se eu escrevo maçã no quadro, eu posso pensar numa maçã verde, numa maçã vermelha, pequena, grande, né? Mas se eu coloco a imagem da maçã, é aquela imagem. Então já é uma adoração àquela imagem, né? Então, como cada ser humano é único, e ele tem a sua própria característica, então quando você faz essa meditação e essa oração, você faz um processo de catarse, porque você começa a mexer com coisas que normalmente você não mexe, e você vai gerando energia. Então, eu diria assim, quer dizer, essa relação, então, ela detona em você um processo, né? Quer dizer, é um gatilho, né? Ela também é um gatilho, como se você está dando energia. Ela te energiza. Aí você, com essa energia, entra em processo de meditação, aquelas imagens vão te excitando, né, vão levantando o teu astral, vamos dizer assim, e você começa talvez a descobrir dentro de você sentimentos, né, emoções, ter visões. Exatamente isso. E depois você pode. A pergunta é, ao final de tudo isso, você poderia interpretar aquilo que se passou com você. Então, quer dizer, no LHC mesmo, você gera muitos dados, trilhões de dados. Esses dados são captados por computadores e depois você passa a fase de análise, processamento de dados, análise, para saber o que você pode detrair de toda essa explosão de energia que houve, de tudo aquilo que foi criado nessa explosão de energia. Então eu pensaria que isso pudesse ter assim, um paralelo metafórico com o LHC, quer dizer, você está diante daquelas imagens, elas vão te dando energia, vão fazendo você elevar o teu estado energético, você começa, digamos, a meditar, começa a pensar, a refletir, a ter visões, você pode até chegar a ter visões, meditações, e depois de tudo aquilo, quer dizer, aquilo produziu uma série de fenômenos, que depois você vai poder interpretar e vai dizer esses fenômenos, o que eles estão revelando, talvez, sobre você mesmo, autoconhecimento, ou o que esses fenômenos podem estar te dizendo enquanto do conhecimento do próximo, né? Quanto isso te aproxima das pessoas. Então, eu diria que é assim, eu não teria nenhum preconceito em dizer que a gente poderia fazer um paralelo nessa direção com o LHC. Tem uma matéria que fala sobre ação fantasmagórica à distância, de Einstein, que é do entrelaçamento, que ele explica que é como se as partículas estivessem tão relacionadas que elas não podem ser separadas. Que elas são ao mesmo tempo... Elas têm correlações.
Como que... Porque, assim, pelo que eu entendi, um pouco que eu li sobre a escola do Paul Dirac, ele faz uma união. Enquanto os outros segregavam, ele... mas o Dirac, na verdade, o Dirac, ele era um reducionista também. Ele tentava procurar, ele tinha o interesse de compreender o todo, mas ele particionava ao máximo para entender cada parte separadamente, e depois é que ele tentava buscar como as partes se correlacionam para formar o todo. O que ele procurava, na verdade, o Dirac, era padrões que fossem, vamos dizer assim, universais de comportamento. Então ele procurava, vamos particionar, vamos pegar, reduzir ao máximo, vamos reduzir ao elétron, vamos reduzir ao máximo, vamos reduzir, na época ele não falava de quarks, falava do próton. Então você pegava as partículas maximamente isoladas e reduzidas e percebia o que elas poderiam ter de comportamento em comum, e aí eles diziam, não, se esses objetos apresentam esses comportamentos em comum, apesar de eles serem muito diferentes, eles devem estar sendo provenientes de algo, de uma matriz universal. Quer dizer, ele buscava a unificação, tentando compreender o particionamento, tentando compreender o reducionismo. Quer dizer, a via do reducionismo, para ele, era mais uma metodologia. Ele buscava o método da redução máxima para entender como cada parte funciona. E depois ele tentava compreender o que essas partes, funcionando separadamente, poderiam ter em comum. Que aí poderia dizer, na verdade, eles são objetos muito diferentes, mas eles têm comportamentos que compartilham certos regimes, né? Como se apresentam na natureza. E aí ele buscava a unificação. Então, na verdade, agora, o que você está colocando nesse princípio, que se chama aí, princípio fantasmagórico do entrelaçamento, ação à distância. Ação fantasmagórica. Que ele falou assim, o estado de cada partícula está relacionado às demais. Mensurar uma partícula singular, portanto, influenciaria seus parceiros entrelaçados. O que Einstein descrevia, ruim dos estados sobrepostos. Isso é uma questão bem da mecânica quântica. A questão de estados que podem se superpor, que é o que a gente chama de superposição coerente de estados, né? São estados que se superpõem, e você, quando vai analisar um sistema, você tem a probabilidade de encontrar o sistema num certo estado ou num outro estado. Então, isso é uma chamada superposição de estados. Agora, existe uma outra coisa que é a correlação. Quer dizer, o quanto eu posso separar dois objetos e garantir que um não interfere absolutamente com o outro. Então, o que está se dizendo aí desse princípio de, vamos dizer assim, de ação fantasmagórica à distância é que, por mais que você separe os objetos, mexer com um automaticamente influencia o outro, porque existe uma correlação quântica. A gente, na mecânica quântica, existe justamente uma grandeza matemática que a gente, vamos dizer assim, quantifica, calcula, que é a função chamada função de correlação. É que você vai, vamos dizer assim, medir, né, de um ponto de vista matemático, ou seja, você vai calcular matematicamente, né, o quanto um objeto considerado isolado